A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estar gravando aqui uma mensagem de Deus para o teu coração. E eu quero ler com você aqui em Neemias. A palavra que Deus colocou ao meu coração esses dias. E eu creio que Deus, assim como Ele falou comigo, Ele vai falar com você. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, essa palavra aqui, ela é uma palavra muito edificante para as nossas vidas. Por quê? Porque nós falamos de uma reação em meio a uma crise. Nós falamos de uma reação em meio a uma dificuldade, a alguns problemas que passamos. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Neemias, se você não conhece Neemias era um homem que não levava título nenhum. Neemias não era profeta, Neemias não era sacerdote, Neemias não era rei nem juiz. Neemias ele era simplesmente copeiro do rei persa Artaxerxes I. Neemias ele vivia nos palácios, no palácio de Suzã. Neemias ele era copeiro do rei. Neemias ele servia o rei, o alimento do rei. Antes que o rei tomasse o vinho, comesse alguma comida, Neemias teria que experimentar antes, por prevenção, caso de envenenamento. Então, Neemias, por mais que ele tivesse essa profissão de risco, essa profissão que colocava a vida dele em risco todas as vezes que ele iria servir o rei, ele vivia num lugar de conforto. Ele vivia num lugar de destaque. Porque para ser copeiro do rei é uma profissão muito íntima do rei. Neemias era um homem de confiança do rei. Então, por mais que ele colocasse a vida dele em risco todos os dias, ele tinha uma legalidade, ele tinha um conforto, ele tinha algo muito grande do rei com ele. Então, Neemias ele era um homem de confiança do rei. Um homem de confiança. O rei confiava em Neemias. Só que Neemias ele era judeu. Neemias, alguns estudiosos dizem que Neemias ele nunca esteve em Jerusalém. Alguns estudiosos dizem isso. Alguns historiadores dizem isso. Que provavelmente, a Bíblia não diz, mas alguns estudiosos da Bíblia, historiadores da Bíblia, diz que Neemias nunca esteve em Jerusalém. Neemias provavelmente nasceu no cativeiro. Mas que cativeiro é esse, Rosilene? Esse cativeiro, irmãos, foi o exílio do povo de Israel na Babilônia. Durante 70 anos que o povo judeu foi levado cativo na Babilônia. E provavelmente os pais dele, de Neemias, esteve entre um desses cativos. E provavelmente Neemias nasceu no cativeiro. E só que, por mais que Neemias nunca esteve em Jerusalém, eu posso imaginar, eu dizendo, não a Bíblia, que os pais de Neemias
contava para ele como era Jerusalém, o que tinha lá, como é que eram os cultos, como é que eram as leis, o que eram as leis. Por mais que Neemias estivesse na Babilônia, por mais que ele estivesse crescendo na Babilônia, os seus pais educavam ele com os costumes de Jerusalém, do povo israelita, não dos costumes babilônicos. Então Neemias foi crescendo. Neemias assumiu esse cargo de copeiro e a palavra vai dizer que o cativeiro durou 70 anos. Nabucodonosor perdeu o reinado, Ciro assumiu o reinado. Depois de 70 anos, liberou os judeus para que voltassem para Jerusalém. Deu todos os utensílios que Nabucodonosor havia roubado, mandou os judeus levarem, com a liderança de Jesuá e Zorobabel. Ali eles foram a primeira remessa. E depois Dário reina, vai uma segunda remessa de volta para Jerusalém. E depois de Dário, entra o seu filho, Artaxerxes I. E é ali que começa falando sobre Neemias. Então o povo que estava em Jerusalém, eles não estavam em uma condição boa. O povo que estava residindo, que voltou de um cativeiro babilônico, de duração de 70 anos, voltou para Jerusalém, mas Jerusalém não estava num momento bom. Não estava num momento bom. Estava numa situação complicada, uma situação terrível, uma situação de miséria. A parte espiritual do povo que voltou para Jerusalém não estava legal, não estava boa. A parte econômica não estava também essas coisas. A parte política também estava horrível. Em todas as áreas do povo que estava em Jerusalém não estava legal. E Neemias estava no palácio de Suzã, fortaleza de Suzã, servindo o rei, cumprindo sua obrigação, seu trabalho. Quando ele toma conhecimento de que seu irmão falou para ele, Anani, chegou para ele, falou para ele que Jerusalém não estava nessas condições. E quando Neemias ficou sabendo da situação do povo que estava em Jerusalém, que os muros estavam derribados, as portas queimadas, o povo estava numa terrível miséria, as nações vizinhas estavam usando essa situação para poder se beneficiar, entrando em Jerusalém, fazendo o que eles queriam, com o povo, com a nação. Quando Neemias ele fica sabendo dessa notícia, quando Anani, seu irmão, fala para ele a situação, como estava vivendo o povo em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Neemias, ele fica angustiado, ele fica entristecido. E nesse versículo que nós lemos aqui, Neemias, vai dizer que Neemias, ao ouvir essas palavras da situação de como estava o povo em Jerusalém, Neemias, ele se assenta, chora e lamenta. Ele viveu algo humano ali. Ele se assentou, ele chorou, ele lamentou por alguns dias. Ele sentiu na sua pele a dor daquele povo que estava em Jerusalém. Ele sentiu no seu coração a tristeza de como estava aquele povo em Jerusalém. Por uma palavra, por uma notícia, ele se angustiou. E ali ele se assentou, se prostrou, chorou, lamentou. Mas só que a Bíblia vai dizer que ele não ficou assim por muitos dias, prostrado, chorando e lamentando. A Bíblia vai dizer que ele não ficou assim por muitos dias. A Bíblia vai relatar que ele ficou assim por alguns dias. E passou esse período humano, esse período de tristeza, de angústia, de choro,
de estar prostrado, de lamento, a Bíblia vai dizer que Neemias, ele se ergue novamente e ora e jejua ao Deus dos céus. Sabe o que Deus quer falar conosco aqui? É que a situação que nós estamos vivendo só vai continuar, só vai demorar a ser resolvida se eu continuar prostrado, chorando, me lamentando. Enquanto eu não reagir no meio dessa dificuldade, no meio desse problema, a situação não vai melhorar. Eu não sei o que você está passando agora. Eu não sei o que você está vivenciando agora. Eu não sei como vai a tua casa, seu trabalho, sua saúde. Eu não sei como vai o seu espírito, o seu emocional. Eu não sei. Mas só que Deus quer falar com você nessa noite. Deus quer falar com você neste dia. Tá na hora de reagir. Tá na hora de reagir. Tá na hora de você se colocar de pé e usar outras armas. Outras armas. Você precisa se levantar. Você precisa reagir, se colocar de pé e começar a orar a Deus do céu. Você precisa se colocar de pé hoje. Nós estamos aqui na última semana de 2020. Estamos na última semana de 2020. As coisas só vai ser a mesma na tua vida, se você quiser. Mas como assim, Rosilene, se eu quiser? Você não está vendo o que nós estamos passando? Sim, eu estou vendo. Eu estou vendo o desespero do povo. Eu estou vendo as pessoas descendo a sepultura. Eu estou vendo as pessoas sendo atacadas. As pessoas sendo infectadas. Desemprego. Mortes. Estou vendo tudo isso. Mas os céus continuam a mesma coisa. A crise pode estar na terra. A crise está na terra. O desespero está na terra. O lamento está na terra. O choro está na terra. Mas nos céus continua a mesma coisa. No céu continua a mesma coisa. Deus, ele não mudou a visão que ele tem sobre você porque está acontecendo algo na sua vida e Deus mudou a visão que ele tem sobre você. A visão de Deus não muda sobre a minha vida. Por mais que eu esteja passando uma dificuldade, a visão dele continua a mesma coisa. Ele não muda. O céu não está em crise. Deus está pronto para te abençoar. Mas você precisa reagir. Você precisa se colocar de pé. Você precisa usar as armas que a palavra de Deus, nos concede. Então eu preciso falar isso para você. Talvez você esteja passando num momento complicado. E talvez esse momento não é de agora, de março para cá. Talvez esse momento já tenha anos na tua vida. Talvez esse problema já tenha tempo, anos, dias, meses, e nada de se resolver. Nada de se resolver. Você precisa reagir agora. Você precisa se colocar de pé agora e falar: Senhor, falar com o teu Deus, orar ao teu Deus, jejuar ao Senhor, porque Ele vai agir ao teu favor. Ele vai agir ao teu favor. Mas eu preciso reagir.
A Bíblia vai dizer que Neemias, ele esteve chorando, lamentando por alguns dias. Só que ele não ficou assim por muito tempo. Ele sabia que ficar se lamentando e chorando não vai resolver nada, irmãos. Ficar chorando e lamentando não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Não vai. Enquanto você estiver dentro desse quarto, trancado, enquanto você estiver com essa tristeza no teu coração e você não reagir, não procurar uma solução em Deus, isso não vai se resolver. Isso vai continuar a mesma coisa na tua vida, na tua saúde, na tua casa, no teu trabalho, dentro de você. Você precisa se colocar de pé. Talvez você já tentou todos os recursos da terra. Todos os recursos da terra. Todos. E nenhum desses recursos lhe trouxe uma solução. Mas há um Deus que, quando nós reconhecemos que Ele é Deus da nossa vida, quando nós reconhecemos que Ele é Deus da nossa vida e cremos nele, Ele começa a agir ao nosso favor. Mas o reagir é meu. A primeira parte é minha. E o resto é com Ele. Nós precisamos entender isso. Então, meus irmãos, Neemias, ele jejuou. Ele orou a Deus. A Bíblia vai dizer que quando Neemias ele vai servir ao rei, olha só, Deus, quando ele quer agir rápido na nossa vida, ele age. Mas eu preciso, irmãos, me colocar de pé e reagir. Neemias, ele ora e jejua. Só que quando ele vai servir ao rei, o rei nota que ele está com um semblante diferente dos outros dias. O semblante de Neemias não era como os outros dias. Ele servia ao rei sempre alegre, com um sorriso no rosto. Mas o que está dentro dele já está transparecendo para fora. O que ele está sentindo dentro da alma dele, dentro dele, já está transparecendo para fora. O seu exterior já está dizendo como ele está por dentro. Talvez você já está assim. Talvez o que está dentro de você, as pessoas já estão notando por fora. Talvez a tristeza que está dentro da tua alma, do teu espírito, as pessoas já estão notando no seu exterior. O seu semblante não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. A sua forma de falar não é mais o mesmo. A sua forma de agir não é mais a mesma. Então, o que você está vivendo dentro de você, as pessoas já estão notando por fora. Talvez as coisas que você está vivendo dentro da sua casa, as pessoas já estão notando em você, no seu semblante. Você não é mais a mesma, você não é mais o mesmo. E o rei nota isso. E quando o rei nota isso aí, o rei pergunta para ele: Neemias, o que aconteceu? O que aconteceu com você? Você não é mais o mesmo. Você está com uma tristeza em seu rosto. E Neemias ali, ele fala para o rei a situação. Só que a Bíblia vai dizer que quando o rei ele pergunta isso para Neemias, e Neemias ele fala para o rei o que estava acontecendo, preste atenção nisso. Ele fala para o rei o que estava acontecendo. O rei pergunta para ele: o que eu posso fazer por você, Neemias? Só que Neemias, ele aproveitou a situação. Mas só que quando o rei pergunta para Neemias: o que eu posso fazer por você? Isso aí já era um resultado da oração. Quando o rei pergunta para ele: o que eu posso fazer por você? Já era um resultado da reação que Neemias teve diante de Deus. Você está entendendo isso? A mão do Senhor era sobre Neemias, a palavra vai dizer. Então, quando o rei pergunta para Neemias: o que eu posso fazer por você? Neemias fala para o rei que ele queria ir em Jerusalém, reconstruir os muros, restaurar a porta, ajudar os seus irmãos em Jerusalém. O rei concede a petição de Neemias, o rei concede a ele: pode ir, Neemias.
Só que era um resultado de oração, tá vendo? Quando eu reajo, quando eu começo a orar a Deus, Deus ele envia recurso, Deus ele envia a solução, a resposta para o que eu preciso. Então isso já era uma resposta de Deus para Neemias. O rei se importou com o semblante de Neemias. O rei notou o semblante de Neemias só pelo semblante. O rei perguntou: o que eu posso fazer por você, Neemias? Ele responde: eu queria que o rei me desse, me concedia que eu fosse em Jerusalém, ajudar lá. E o rei concede a ele: tá bom, você pode ir. E Neemias, ele já aproveitando a situação, ele pediu cartas para que ele tivesse, que o rei assinasse e selasse cartas, para quando ele saísse do palácio, ele tivesse como ir, que os governadores não impedisse que ele fosse lá. Ele queria não só a palavra do rei, mas ele queria em papel. Ele queria em documento, para quando ele chegasse alguém quisesse embarrear a saída dele, ele mostrasse o papel, o documento que ele estava ali sob a liberação do rei. E assim o rei fez, o rei deu cartas para ele. Neemias pediu, sabe mais o quê? Neemias pediu mais carta para que ele pegasse as ferramentas, as madeiras que ele precisasse para poder ir para Jerusalém e restaurar as portas, reconstruir os muros. E o rei deu também. E o rei ainda mandou um exército com Neemias, mandou povo ainda, mandou um exército, alguns homens para ir ajudar ele. Tá vendo como Deus envia a solução? Quando eu me coloco de pé, quando eu saio dessa cama, quando eu me coloco na posição, quando eu começo a orar, tá vendo como Deus ele envia recurso? Tá vendo como Deus envia resposta? Então, meus irmãos, ore. Enxuga as lágrimas agora, dobra o teu joelho e começa a orar. Rosilene, mas não vai sair palavra nenhuma da minha boca. Não tem problema. O nosso Deus, ele interpreta a lágrima. O único que consegue ler, interpretar as lágrimas é o nosso Deus. E ele vê o que está aqui dentro. Talvez você não tenha força de falar, mas as tuas lágrimas vai revelar para o nosso Deus o que você precisa. As tuas lágrimas vai dizer para o nosso Deus o que você está necessitando agora. Então, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer é somente reagir, sair desse lamento, ficar se lamentando, não deu certo, poxa, não foi dessa vez, eu nunca vou sair disso. Aí fica chorando, aí fica prostrado, não tem ânimo de comer, ânimo de trabalhar, não tem ânimo de sorrir, não tem ânimo de viver. Irmãos, reage nessa situação, porque o céu não está em crise. Deus continua sentado no trono. O Espírito Santo de Deus ainda continua gemendo, com gemidos inexprimíveis, ao meu favor e ao teu favor. Ainda temos o advogado nos céus. O céu continua a mesma coisa, não mudou. Então, irmãos, use armas corretas. Larga essa arma de lamento. Larga esse jugo de choro. Sai desse sofá. Sai dessa cama. Sai, irmãos. Só fica prostrado dentro de um quarto, no telefone, no celular o dia inteiro, achando que vai encontrar alguma resposta aí para poder passar o dia, o tempo. Irmãos, quem vai resolver a tua situação é Deus. Quem vai resolver essa situação na tua vida é Deus. É Deus. Enquanto você não reagir, Deus ele não faz nada. Você precisa tomar uma posição. Eu vou reagir hoje. A última semana de 2020. É a última semana de 2020. E eu preciso entrar em 2021 com aquilo que eu preciso. Então eu vou reagir. Eu vou reagir. E creio que Deus, assim como Deus enviou recurso para Neemias, Deus ele vai enviar recurso para você também. Deus ele vai enviar resposta
para você também. Deus, ele vai enviar solução para você também. Somente reaja. Só reage. Só isso. Que o mais o Senhor fará na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Que você venha ficar com essa palavra nesse dia, guardar na tábua do teu coração. Em 2021, entre com a certeza da tua vitória. Entre 2021, agradecendo a Deus por você estar de pé, tá? Agradecendo a Deus que você está respirando, mas entra 2021 também com a certeza da tua vitória, tá? Deus não trabalha por pena. Deus trabalha mediante a tua fé e a tua posição diante dele. Fica com essa palavra, tá? Que você venha ter uma noite abençoada, um dia de amanhã abençoado, tá? Creia na tua vitória, que Deus vai fazer em tua vida. Amém?